No direito penal brasileiro, tem uma pena que vive uma vida dupla. Às vezes, ela age como uma sanção criminal, um castigo, outras vezes como uma simples dívida civil. Hoje, a gente vai desvendar esse quebra-cabeça que é a pena de multa. Essa pergunta aqui parece simples, né? Mas é ela que está no centro de décadas de debate jurídico no Brasil. Uma multa criminal é uma punição de verdade ou é só uma dívida? A resposta para isso, acredite, muda tudo. E aqui está o coração do conflito. De um lado, a gente tem o caráter de punição, de castigo mesmo, por um crime. Do outro, depois que a sentença é definitiva, a multa vira uma dívida tipo uma conta que se tem que pagar para o Estado. Essa vida dupla é que cria um cenário jurídico fascinante que a gente vai começar a entender agora. Então, como é que se chega no valor dessa multa? Antigamente, o valor era fixo. Imagina um problema. Para uma pessoa rica, o valor podia não fazer nem cócegas. Já para uma pessoa pobre, podia ser a ruína. Foi justamente para corrigir isso que a Reforma Penal de 1984 trouxe um método mais justo, mais personalizado. E o sistema que criaram é, na verdade, bem inteligente, olha só. Primeiro, o juiz olha para o crime. Quão grave ele foi? Com base nisso, define uma quantidade de dias multa. Depois, na segunda fase, ele olha para a pessoa. Qual a situação financeira dela? E aí sim define o valor de cada um desses dias. A ideia é genial, né? Fazer a punição doer no bolso de forma proporcional, justa, não importa quem seja o réu. Por muitos anos, se a pessoa não pagasse a multa, ela podia acabar na cadeia. Mas em 1996, uma mudança na lei virou o jogo completamente. Essa linha do tempo mostra bem a virada de chave. Antes de 96, era direto. Não pagou, risco de prisão. Aí veio a lei nova e mudou o famoso artigo 51 do Código Penal. Acabou essa história de converter multa em prisão. A multa não paga virou uma dívida de valor. Só que isso criou um outro problema, claro. Se virou uma dívida, quem é que cobra? O Ministério Público, que fez a acusação no processo, ou a Fazenda Pública, que é o órgão do Estado que cobra impostos e dívidas? Pois é, essa pergunta deu início a um verdadeiro cabo de guerra jurídico. Durante um bom tempo, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entendia que a cobrança era uma tarefa exclusiva da Fazenda Pública. Mas a palavra final sobre o assunto veio do Supremo Tribunal Federal, o STF, que entrou na discussão para resolver a questão de uma vez por todas. E a decisão veio na famosa ADI 3150. O Supremo bateu o martelo. Como a multa é, na sua essência, uma sanção criminal, quem tem a prioridade, a legitimidade principal para executar essa cobrança é o Ministério Público. Mas a Fazenda não ficou totalmente de fora, não. Ela ganhou um papel, digamos assim, de reserva. Se o Ministério Público recebe o processo para cobrar e não faz nada em 90 dias, aí sim a Fazenda Pública pode entrar em campo. É um jeito de garantir que a dívida não caia no esquecimento. E tudo isso nos leva para a parte talvez mais crítica e mais humana desse quebra-cabeça. O que acontece se a pessoa condenada simplesmente não tem como pagar a multa? A regra geral dos tribunais é bem clara. Cumprir o tempo de prisão não zera a conta com a justiça. A multa também precisa ser paga. Só depois disso é que a punição é considerada extinta e a pessoa pode de fato seguir com a vida. Acontece que numa decisão de um impacto social gigantesco, conhecida como tema 931, o Superior Tribunal de Justiça abriu uma exceção fundamental a essa regra, reconhecendo a realidade de muitos condenados no Brasil. E essa é a lógica que vale hoje, e ela inverte tudo. A exceção vale para quem prova que é hipossuficiente, que não pode pagar. E a prova? Uma simples declaração de pobreza já basta e se presume verdadeira. Ou seja, o ônus agora é do Ministério Público. É ele que tem que provar que a pessoa tem sim condições de pagar. Isso é fundamental para impedir que a multa vire uma dívida perpétua para os mais pobres. Como muitas organizações de direitos humanos alertam, sem esse tipo de exceção, a multa criminal correria um sério risco de virar só mais uma ferramenta que pune, de forma desproporcional, a pobreza. Então, vamos juntar as peças do que a gente aprendeu sobre essa sanção penal que tem duas caras. O ponto crucial é este. A forma de cobrança pode até ter mudado de roupa, ganhado essa aparência de dívida civil, mas por baixo dessa roupa, a multa sempre manteve sua alma, sua essência de sanção penal. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? O sistema que a gente tem hoje consegue ser equilibrado? Consegue usar a multa como uma arma poderosa contra o crime de colarinho branco e o crime organizado e, ao mesmo tempo, não se transformar numa barreira, num beco sem saída para os mais vulneráveis? Essa busca por equilíbrio é constante.
Bom, essa foi a nossa análise de complexo mundo da pena de multa. Se essa explicação ajudou a clarear as coisas, não esquece de se inscrever e deixar um like. Ajuda muito a gente a continuar desvendando esses temas importantes. Valeu!